Outro termo muito importante em filosofia é o termo de ideia. Ideia, para quem é platônico, para quem é aristotélico, segue o termo conceito. Mas o conceito de ideia, ele é muito importante mesmo na história da filosofia. Não é à toa que derivou o termo idealismo e conceito, conceitualismo. As ideias são representações mentais, produtos da atividade da nossa consciência, definidas como aquilo que a mente percebe diretamente. São objetos mentais, resultados de um processo de abstração, que representam objetos externos percebidos pelos sentidos. Em Platão, principalmente lá nos livros Fédon, A República ou Parmênides, apresenta as ideias como formas, modelos perfeitos ou paradigmas eternos e imutáveis, construindo um mundo transcendente, do qual os objetos concretos do mundo, de nossa experiência sensível, são cópias ou imagens imperfeitas, derivadas das ideias. Como eu disse, lá, dá uma olhadinha lá no vídeo Teoria do Conhecimento. É um vídeo importantíssimo para se definir as linhas de conhecimento quanto a possibilidade de conhecimento, a origem do conhecimento, a natureza do conhecimento. Então, ideia é tudo o que pode estar em nosso pensamento. Usando o termo da linha aristotélica conceito, é uma noção abstrata que designa um objeto ou uma coisa. O conceito designa uma noção abstrata e geral, sob a qual podemos unir diversos elementos. Podemos dizer assim, linhas gerais, bem gerais mesmo, né? É claro que aprofundando a gente vê diferenças. Porém, em linhas gerais, podemos dizer que ideias e conceitos seriam sinônimos. Porém, existe uma diferença sutil, mas uma diferença bem sutil que eu vou apresentar aqui. Mais uma vez, eu falei bem no vídeo passado sobre teoria do conhecimento. A ideia está na nossa mente de forma abstrata e vai para o mundo real e concreto, onde estão as coisas ou objetos. Conceito está nas coisas e objetos e vai para a nossa mente. Captou a diferença? Para você entender melhor, lembre daquela famosa frase dos filósofos de linha aristotélica, os realistas, os empiristas. A nossa mente é como uma folha de papel em branco. E à medida que a gente vai vivendo, esta folha vai sendo preenchida. Para Aristóteles, os conceitos eles se formam na nossa mente da seguinte maneira. Imagine que você nunca tenha visto uma mesa na sua vida. Você nunca viu uma mesa, não importa a idade que você tenha. Suponhamos que você foi a outro país, a outro mundo, não importa a situação. Você está vendo uma mesa pela primeira vez na sua vida. Você nunca tinha visto antes uma mesa. Uma pessoa chega para você, alguém chega para você, um extraterrestre, o que seja, chega para você e diz: isto é uma mesa. Você nunca viu, está ali achando estranho aquele objeto, aquela coisa. O outro ser chega para você e diz: olha, isto é uma mesa. Para o Aristóteles, naquele exato momento em que você viu pela primeira vez a mesa e alguém te explicou o que era uma mesa, mas naquele exato momento, a sua mente vai captar os conceitos gerais daquele objeto. Ou seja, os seus sentidos, principalmente seus olhos, a audição,
vão, né, entrando em contato, tendo experiência com aquela mesa, estão captando naquele momento os conceitos, as características gerais ou universais, abstratas da mesa. Suponhamos que tenha passado um longo tempo, passou muito tempo mesmo, muito tempo, anos, décadas, e você só viu a mesa uma vez na vida. E a mesa que você viu, ela tinha uma perna. Era uma mesa de uma perna e era uma mesa branca, suponhamos. Você só viu a mesa uma vez na vida. Essa mesa era branca e tinha uma perna. Suponhamos que você saia daquele lugar, daquele ambiente, saia daquele mundo, saia daquele planeta, esteja no outro lugar e você veja pela segunda vez na vida uma mesa. Só que a primeira mesa que você viu uma mesa branca de uma perna. Na segunda, na terceira, na quarta vez, você viu uma mesa. Só que viu uma mesa preta. E essa mesa tinha duas pernas. Ou três, ou quatro. Você precisará novamente que alguém chegue para você e fale: isto é uma mesa? Claro que não. Bastou uma experiência com a mesa para você entender o que é uma mesa. O que o Aristóteles vai dizer? Você entendeu a substância, a mesa. Agora, a perna, quantidade de perna, acidentes. Cor da mesa, acidente. Você viu uma mesa de 3 pernas, de 4 pernas, de 5 pernas. Você captou de 5 pernas. Você captou as características gerais. Você captou a essência. Ou melhor, captou a substância da mesa. Os acidentes são as formas. E as formas são variadas. Então não importa. Se você a primeira vez na vida viu uma mesa de uma perna, e depois na vida você viu mesas de 1000 pernas, 2000 pernas, você já captou as características gerais da mesa pela experiência dos sentidos. Foi formado um conceito na sua mente. Para o Aristóteles, essa coisa fantástica acontece na nossa vida toda vez que a gente aprende alguma coisa. Eu dei o exemplo mesa, mas vamos supor que fosse um cavalo. Pela primeira vez na vida você viu um cavalo. O cavalo era branco e o cavalo só tinha 2 pernas. Então suponhamos que você viu pela primeira vez na vida um cavalo branco de 2 pernas. Quando você vê um outro cavalo e alguém te ensinou: olha, isto aqui é um cavalo. A pessoa foi lá e te ensinou: isto é um cavalo. Quando você vê pela segunda, terceira, quarta vez, você já sabe. Não importa se esse cavalo, suponhamos que você veja pela segunda vez um cavalo preto. E esse cavalo tenha quatro patas. Então você viu um cavalo de duas patas. Depois viu um cavalo de 4 patas. Você vai dizer: é um cavalo. Não importa. Bastou que você tivesse uma experiência. Nessa experiência, a sua mente, através dos sentidos, captasse os conceitos gerais, abstratos daquela coisa, da substância daquela coisa. E a sua mente já está registrada. Já está registrada na sua mente. É automaticamente, por Aristóteles. Cada experiência que você vai tendo com o mundo, cada experiência que você vai tendo, você vai captando as coisas. Aristóteles é lá do século IV, antes da era cristã. Lá no século XIX, XX da era cristã, tem alguns filósofos que vão radicalizar esse termo do Aristóteles. Aristóteles falou no sentido de conhecimento. Vai existir uma corrente chamada positivismo lógico. E eles vão dizer assim, que na nossa mente, os conceitos que estão na nossa mente só podem ter entrado na nossa mente
através da experiência. Tem lá o famoso lema dos positivistas lógicos: daquilo que não se pode falar, deve-se calar. Mas a gente vai abordar isso lá na frente, quando a gente chegar na filosofia na filosofia contemporânea. Então você entendeu bem a diferença entre substância e acidente. A substância é a característica geral do objeto ou da coisa que você apreende. Agora os acidentes não, os acidentes são mutáveis. Por exemplo, cor é um acidente, cheiro é um acidente, tamanho é um acidente, as formas e por aí vai. A substância você captou, os acidentes você viu uma vez, pode não ver mais. Agora a substância não, a substância ela está lá gravada na sua mente. Ou seja, para Aristóteles, você tem um conceito que foi gerado pela experiência com a coisa. Você teve uma coisa e você teve uma experiência com essa coisa. Então, só se pode gerar um conceito que você teve uma experiência. Você entendeu bem, né? Por Aristóteles, o conceito vem da experiência. Platão é diferente. Platão, a ideia já está na sua cabeça. Para o Platão, você não conhece, você reconhece. Quando você vê o objeto, ainda que você nunca tenha visto na vida, você apenas vai reconhecer, porque antes você captou lá no mundo das ideias. Então, a linha racionalista, que tem as ideias inatas, tem os racionalistas, os idealistas, o conhecimento se dá única e exclusivamente na mente. Na realidade, você está apenas reconhecendo o que já está lá na sua mente, entendeu? Essa é a diferença sutil entre conceito e ideia. O conceito para Aristóteles vem da experiência do mundo sensível para a mente. A ideia, no sentido de Platão, vem da mente para a experiência no mundo sensível. Então, como a gente viu em Aristóteles, o conceito ele só pode ser formado pela experiência. Conceito na linha aristotélica para os empiristas, conceito para os realistas. Isso vai influenciar também a ciência moderna, que é uma ciência empirista. O conceito ele só pode vir da experiência com o objeto, com o ser, com a coisa. Sendo assim, que é um pré-conceito. Se o conceito se forma só pela experiência dos nossos sentidos com o objeto para formar o conceito na nossa mente, é isso que é um conceito. É a experiência da mente através dos sentidos com a coisa. O que é um pré-conceito? Um conceito antes do conceito. O que é isso? O que é um pré-conceito? Preconceito é quando você não tem nenhuma experiência, mas nenhuma experiência ou contato com o objeto, ou com a coisa, ou com o ser. Por você não ter tido nenhuma experiência, mas nenhuma experiência, você forma um falso conceito na sua mente. Se o conceito ele vem da experiência, o pré-conceito não teve a experiência. Olha, conceito, mente, sentido, experiência com a coisa, o ser ou objeto. Pré-conceito, não tem a coisa, o objeto ou o ser. É um falso conceito na nossa mente. Todo pré-conceito tenta ter conceitos gerais de coisas da qual não se conhece. O pré-conceito é uma associação de suposições, sem conhecer os fatos, a realidade, a situação como um todo. O conceito é conhecimento. O pré-conceito é ignorância. O pior do pré-conceito, seja ele racial, social,
econômico, religioso, demográfico, de orientação sexual, etc. O pior do preconceito é que a pessoa supõe conhecer sem conhecer de verdade nada. Ela diz, eu conheço, mas não conhece. Ela tem um falso conceito na sua cabeça. O preconceito é, obviamente, entender tudo errado. O preconceituoso é aquele que entende tudo errado. Está tudo errado o conceito na mente dele. O preconceito o conceito é falso, é errado. Por ter formado o conceito errado, falso na mente, porque não teve a experiência, o preconceituoso, ele age de forma a só produzir avaliações equivocadas. Tudo o que o preconceituoso fala é errado. Tudo que o preconceituoso fala a respeito daquela coisa, daquele ser que ele não conhece, é errado. Se ele não conhece, é tudo errado. O racismo, o machismo, a xenofobia, a gordofobia, a homofobia ou qualquer outra forma de preconceito, além de serem falsos conceitos, suposições equivocadas que geram violência. Todo preconceituoso, toda preconceituosa é uma pessoa violenta. Preconceito é violência, é crime. Preconceito é crime. Um preconceituoso não é uma pessoa que diz que tem as suas ideias e acabou, não. O preconceituoso, a preconceituosa é uma pessoa violenta, está cometendo um crime. Por ser um crime, e é um crime grave na nossa Constituição, na Constituição brasileira, o preconceito, a pessoa preconceituosa, o preconceituoso é um criminoso, uma criminosa de um crime grave. Ele é condenado eticamente, moralmente e criminalmente.